Dog, cat, palavras como essa, como é que pronuncia, o que é phonics e como pronunciar qualquer palavra em inglês. Roda a vinheta! Eu sou a Teacher Vanessa Bueno e hoje nesse vídeo você vai aprender não tudo sobre phonics, porque isso eu te ensino lá dentro da formação MAP, mas o que é phonics e quais são as principais regras que você precisa ensinar aí para os seus alunos nas aulas de inglês. Bora lá então! Phonics! Eita, quem tá me ligando, gente? Pera aí, esqueci de desligar o telefone. 2000 anos depois. Ai, gente, já viu algum vídeo no canal que toca o telefone da pessoa que tá falando? Pois é, sempre tem a primeira vez, né? Esqueci de colocar no silencioso. Pra quem não sabe, phonics é abordagem fonética em inglês. E nós ensinamos a relação de letra e som, grafema, fonema. Ou seja, quando eu olho uma letra ou um grupo de letras, eu preciso aprender qual é a pronúncia daquela letra. Quando eu faço essa relação letra-som, isso já é phonics. Por isso que phonics começa com o ensino de letters and sounds, das 26 letras do alfabeto, tá? Então, se você ensina phonics, quer ensinar phonics, a primeira regra é as 26 letras do alfabeto. Qual letra que começa? Como é que ensina letters and sounds? Quais são as atividades para ensinar letters and sounds? Tudo isso eu te ensino lá dentro do curso Formação MAB, que é um curso de extensão para educador e para pais e mães. Beleza? Então a gente ensina abordagem fonética para as crianças nas nossas aulas de inglês, para que elas pronunciem corretamente, não saia aí um cat, um dog, um teacher, né? Ou faça uma transferência linguística, que é o que acontece muito. Ela vai ler algo em inglês, ela transfere do português para o inglês, né? Ou mesma coisa, aqui tá falando a leitura, mesma coisa na escrita. Se ela vai escrever, por exemplo, a palavra like, e ela nunca teve aula de phonics, ela provavelmente vai escrever do jeito que se fala no português. Like, a palavra like, né, gostar, ela vai escrever do jeito que se fala no português, like. Então acontece uma transferência e só a regra de phonics, as regras fonéticas, né, em inglês, que consegue arrumar essa pronúncia de transferência de português para inglês, tá? Então, beleza. Como que a gente arruma essa pronúncia não só com as regras de phonics? Eu vou explicar as principais regras que você tem que ensinar para a criança de uma forma bem resumida. Regra de phonics não acontece sem antes você ensinar para a criança a habilidade de quebrar e juntar sons. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra cat, dog, eu preciso, antes de ensinar letters and sounds, principalmente uma criança que já foi ou está sendo alfabetizada no português, uma criança que nunca teve aula de inglês, vai ter muita transferência de conhecimento, de sons, de português para o inglês, com essa pronúncia toda incorreta, precisa aprender blending e segmenting. O que é isso? Blending e segmenting é praticamente você dar sons, a criança quebrar e a criança segmentar. Na palavra rain, a criança vai aprender, ela recebe uma palavra, então a palavra rain. Eu posso, no meio de uma brincadeira, no meio de um comando, no meio de um circle time, numa leitura, extrair uma palavra em inglês e pedir para que ela segmente, para que ela quebre. Ela precisa aprender isso, porque quando ela aprende a escrever e a ler com abordagem fonética, ela vai quebrando som por som, tá? Então ela vai quebrar som por som, identificando os grafemas, para fazer a junção dos fonemas, né, dos sons e realizar a leitura, pronúncia correta daquela palavra em inglês. Então aqui nós temos eu fiz som por som. O que eu fiz? Eu segmentei, eu quebrei som por som numa palavra. Rain, rain, tá? Então segmentou, quebrou, juntou os fonemas, é a habilidade de blending. Quais então são as regras principais? Anota aí. Primeira regra, ensinar letras e sons do alfabeto. Segunda regra, então, letters and sounds. Segunda regra de phonics, importante, já na sequência, hein? Tô dando a sequência aqui pra vocês. Segunda regra é você ensinar short vowel sounds. No inglês nós temos muitos sons de vogais.
Então, essa segunda regra de forma sequencial, que evolui do mais fácil para o mais difícil, é ensinar vogal curta para a criança. Então, por exemplo, quando eu falo para a criança a palavra cat, eu vou ensinar para ela a vogal curta, é. Quando eu ensino a vogal curta, eu vou pegar a parte final e ensinar para ela outras palavras. Então, ó, at, sat, cat, mat, tá? Beleza? Isso aqui é ensinar a vogal curta. Então, de elephant, iguana, octopus. E a letra U, a letra U em inglês, o som curto dela é umbrella. Beleza? Ok? Então, letters and sounds, short vowel sounds. Aí você vai pedir para que a criança adicione mais uma letra. Por exemplo, quando eu falo a palavra top, eu tenho 3 sons. A gente chama isso aqui de consoante, vogal, consoante. CVC word. Top. Na palavra top, up, são 3 sons. A próxima regra seria adicionar mais um som no começo ou mais um som no final. St, st. Isso aqui parece que é fácil, mas é muito difícil para criança que está aprendendo a ler, tá? St. Legal de ensinar inglês para criança através da alfabetização, em inglês é que ela transfere tudo por português. Então, se ela aprender a ler e escrever em inglês, você não precisa nem dar aula de português, ela transfere isso tudo para a língua materna e ela começa a ler e escrever em português em um processo simultâneo. É sensacional isso. Então, essa é a terceira regra. A gente chama essa terceira regra na abordagem de phonics de blend de consoante, tá? Blend de consoante. 2 consoantes no começo ou 3 consoantes no começo, 2 consoantes no final ou 3 consoantes no final. Quarta regra é ensinar dígrafos para as crianças. Dígrafos são quando 2 consoantes estão juntas, mas tem o som de uma. Como, por exemplo, a SH é uma regra super famosa. SH tem som de sh, sh, shower, tá? A gente ensina, então, nessa sequência, 2 letras com o som de um sh, beleza? E a última regra, e aí são várias outras regras que a gente tem de phonics, é ensinar para a criança long vowel sound. Long vowel sounds. É quando aquelas vogais, aquele grupo de letras, ele tem o som longo de uma vogal. E o som longo de uma vogal é o nome dela do alfabeto. A, E, I, O, U. Aqui no caso, pausa o vídeo e pensa, pronuncia e pensa e já dê a resposta. Qual é a vogal longa que estou pronunciando aqui, ó? Rain. Train. É a long A sound, é a vogal A. Então, quando grupos de letras ou a posição daquela letra na sílaba, depende, né? Isso a gente fala bastante dentro da formação MAB, como é que ensina a sílaba e quais são as regras, né, de long vowel sounds, as possíveis regras de long vowel sounds. E ela vai, quando é long vowel sound, ela vai pronunciar o nome dela do alfabeto em inglês. Beleza? Recapitulando. Letters and sounds. Depois, short vowel sounds. Depois, blends de consoante, dígrafos e long vowel sound. Long vowel sound sempre começa com a regra de silent E. Mas isso eu te conto quem é o silent E, como é que ensina silent E dentro da formação MAB. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já começa a seguir para você sempre aprender um pouco mais sobre alfabetização em inglês. Quer conhecer a formação MAB? Se inscreve hoje, o link tá aqui abaixo. O maior e melhor, o módulo mais completo de phonics tem dentro deste curso, fora outros módulos para você poder ensinar inglês com propriedade, prática e leveza para suas crianças. Beijo, bye bye!